Bom dia, vamos começar a nossa aula sobre a família Trypanosomatidae. Começando pela espécie importante, Trypanosoma evans. Pela taxonomia, a família Trypanosomatidae pode ser dividida em duas seções, salivária e estercorária. Dentro da seção salivária, nós temos o gênero Trypanosoma, com os seguintes subgêneros: Dutonella, Pycnomonas, Nanomonas e Trypanosoma. Dentro do gênero Dutonella, nós temos o Trypanosoma vivax, importante Trypanosoma, parasito de bovinos, e dentro do gênero, do subgênero Trypanosoma, o Trypanosoma evans e o Trypanosoma equiperdo, que tem interesse ao nosso curso de parasitologia, além de ter outros trypanossomas, outras espécies. A seção estercorária, ela compreende ou reúne os trypanossomas que evoluem ao longo do tubo digestivo do vetor. Como o próprio nome estercorária, esterco, fezes, né? Então, estes trypanossomas, a transmissão se faz pelas fezes. De forma que um dos exemplos que nós temos, que é o Trypanosoma cruzi, quando o barbeiro pica o indivíduo, ele defeca sobre aquela região. Então, o processo de infecção do hospedeiro vertebrado, ele se faz por contaminação. Em geral, esses trypanossomas, eles têm um cinetoplasto muito grande, eles têm uma multiplicação no vertebrado descontínua, porque ele passa por diferentes formas, sob a forma de amastigota ou epimastigota. A seção salivária está dizendo, salivária são trypanossomas que evoluem anteriormente. E a transmissão, então, é feita por inoculação de parasitas que estão localizados nas glândulas salivares, ou por inoculação mecânica, né? Essa reprodução é uma reprodução contínua no vertebrado, sob a forma de tripomastigota. Nós vamos falar de uma espécie de trypanossoma, que é o Trypanosoma equiperdo, que a transmissão é feita de vertebrado para vertebrado, de forma que ele não se enquadra nem na seção estercorária e nem na seção salivária. Muito bem, então a família Trypanosomatidae, ela tem o gênero Trypanosoma. Tem como hospedeiros intermediários, né, insetos hematófagos. E como hospedeiros vertebrados, tem os animais e o homem. A forma infectante é a tripomastigota. Não, nós só vamos encontrar formas de multiplicações diferentes no Trypanosoma cruzi, mas no Trypanosoma evans, no Trypanosoma vivax, no Trypanosoma equiperdo, nós vamos encontrar uma única forma infectante, que é a tripomastigota. O Trypanosoma da América do Sul, as espécies importantes, nós temos o cruzi, o vivax, o evans e o Trypanosoma equiperdo. O Trypanosoma evans, ele é um trypanosoma patogênico que foi descoberto em mamíferos e que afeta grande número de animais. Ele foi descrito por Griffith Evans em 1881, que realizou o isolamento e fez também a descrição deste trypanosoma. Balbiani, em 1888, verificou que pertencia ao gênero Trypanosoma.
Então, ele foi até inicialmente denominado como Trypanosoma brucei-evansi ou evansi-brucei, e hoje como Trypanosoma evansi. Aqui no Brasil, a primeira descrição, ela data de 1827, 1830, na ilha de Marajó, quando foi descrito surtos de uma doença em equinos. E quem fez essa descrição pela primeira vez naquela região foi Lacerda. Em 1894, esse Trypanosoma chegou ao Pantanal, ao Mato Grosso, e com uma característica endêmica. Em 1994, houve um surto da doença causada pelo Trypanosoma evansi em equinos no Pantanal. E houve uma mortalidade relativamente alta de 50%. O Trypanosoma evansi e o Trypanosoma vivax, eles estão amplamente distribuídos na África, na Ásia e na América Latina. Existe um risco mundial muito grande, considerando que para o Trypanosoma vivax, você tem aí mais de 500 milhões hoje de bovinos, 100 milhões de bubalinos e 12 milhões de camelos. Esses dados necessitam ser atualizados, né? Na América do Sul, nós temos mais hoje de 300 milhões de bovinos, 1,8 milhões de bubalinos, 16 milhões de equinos. Portanto, um estudo feito por Seide, 1998, ele disse que no Pantanal o prejuízo causado pelo Trypanosoma evansi, ele era muito alto, cerca de 2,4 milhões anuais, acometendo mais de 6.462 equinos anos, de uma população naquela época aproximadamente de 49 mil animais. Aqui vocês têm um gráfico mostrando de um trabalho de Frank em 1994, realizado por sorologia em equinos do Pantanal do Poconé, em que ele mostra os cães aparecendo com 18,6% de positividade, capivaras 14%, equinos 9,6%, e bovinos 4,2%. Em estudos epidemiológicos realizados também por Silva e colaboradores em 95, eles mostraram a sorologia dos animais, cavalos e cães no Pantanal Mato-Grossense, em que você teve animais examinados 119 e animais positivos 116. 4 cães examinados, 4 cães positivos. Portanto, é uma doença que ainda persiste e que está ainda infectando bovinos e infectando cães. Considerando animais silvestres, nós podemos encontrar também este parasita em capivaras, em porcos, principalmente aquele porco que vive solto lá no Pantanal. Podemos encontrar cervídeos positivos também. Então, ele pode parasitar outros animais silvestres. Tem os nomes vulgares essa doença, né? O Trypanosoma evansi, ele é chamado fora no exterior de M-bori, eudebá, suaru, murrina, derrengadeira. Aqui no Brasil é mais conhecido como mal de cadeiras e quebra-bunda.
A distribuição geográfica na América do Sul, se vocês observarem, é mais a nível de Pantanal, mas nós temos dados de que ele chegou também aqui no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, e que houve uma disseminação, principalmente pela movimentação e mercado de cavalos dentro do Brasil, e muitas vezes vindo aqui do Pantanal. Você tem também em outros países da América do Sul, América Central, no oeste e sul da Ásia, sudeste da Ásia e Oceania, e nós temos a maior distribuição na África, né? No Brasil, estado do Pará, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A transmissão tem que considerar a transmissão feita no exterior e a transmissão feita no Brasil. Vamos considerar, falar principalmente do Brasil. Aqui a transmissão ela é feita por insetos hematófagos, os tabanídeos, né, as mutucas, Stomox calcitrans, né? Então, esses insetos são responsáveis pela transmissão da doença entre os animais. Também o morcego, Desmodo dos rontudos. Existe também a transmissão oral iatrogênica, a transmissão transplacentária, lactotransmissão e animais que, por ingestão de carcaças contaminadas, né? E lembrando que também pode acontecer a transmissão por inoculação mecânica, né? Então, nós não temos no Brasil um vetor biológico em que o tripanossoma se multiplica nele. A nossa transmissão aqui no Brasil ela é feita pela transmissão mecânica, por essas vias que nós estamos falando aqui para vocês, né? Então, mostrando o tripomastigota, aí você tem aqui os tabanídeos ou uma seringa, né? Aí você tem a inoculação desse tripomastigota através aqui da pele, alcançando um vaso sanguíneo, e a multiplicação ela se faz no endotélio do vaso sanguíneo. E é uma divisão assexuada. Ela é por cisparidade naquele sentido longitudinal. Bom, nós temos hospedeiros, né, como os equinos, os camelos, cães, o elefante indiano, bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, capivaras, animais silvestres, coatis. Existe um trabalho dizendo de uma infecção de humanos em 2005. Portanto, ele pode ser considerado uma zoonose. Aqui nós temos um estudo biométrico dele, né? Em que você tem a medida total, a medida do flagelo livre, aqui a medida do núcleo até a parte posterior e do núcleo à parte anterior, né? Então, ele apresenta aqui um cinetoplasto, núcleo, membrana ondulante e aqui o flagelo. Aqui nós temos medidas mínimas, máximas, a média e considerado aqui o desvio padrão. Nós temos aqui alguns trabalhos realizados no Brasil. O primeiro foi de Silva, em 95, em que ele mostrou um comprimento total de 21,20 micrômetros. Isso em um equino, em outro 17,16 micrômetros. Isso foi Ramírez e colaboradores em 97, mostrou em cão
alguns com uma medida de 13,35, em outro cão 25,75 micrômetros, em coati 24,69 micrômetros. Um trabalho orientado por nós, que foi a Lúcia Aquino, em 1999, outro por Herrera, em 98, encontraram esse tripanossoma em cão com uma mensuração de 21,68 micrômetros, em coati 20,92 micrômetros, né? Lembrando que, no caso aqui, foi uma infecção experimental, foi a tese de mestrado da Aquino e uma tese de mestrado do Heitor Herrera. Aqui vocês têm os tripanossomas, ele é um tripanossoma muito bonito, tem uma membrana ondulante muito bem desenvolvida, né? Olha aqui, esses tripanossomas, né? O núcleo, aqui fica o cinetoplasto. E um ponto importante que deve ser considerado, porque não existe até hoje uma vacina contra um tripanossoma. Por quê? Porque ele sofre uma variação antigênica muito grande ainda dentro do hospedeiro. A cada pico parasitêmico, vocês vão encontrar tripanossomas com uma glicoproteína de superfície diferente. Porque isso é um mecanismo de escape do sistema imune, né? Utilizado pelos tripanossomas africanos. Então, estas variantes, as glicoproteínas variantes, né, elas conseguem sobreviver, e os anticorpos que são formados e que poderiam eliminar estes parasitas, né, com esses picos diferentes e essa variação na glicoproteína, os anticorpos formados não são eficientes para eliminar estes parasitas, sempre ficando uma população que é diferente da anterior. Então, nós temos uma patogenia que é muito grave. O Trypanosoma evans, ele leva a uma resposta inflamatória muito grande, né? E, além disso, ele tem toxinas também presentes e ele forma com os anticorpos imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles depositam em membranas de glomérulos, né, no rim, causando um processo inflamatório que é a glomerulonefrite. Essas toxinas vão levar a hemólise, principalmente até de hemácias, né? E febre, e também vão levar a lesões no sistema nervoso central. Com a hemólise, nós vamos ter um dos quadros mais importantes da tripanosomiase, é a anemia. E no sistema nervoso, acaba por causar uma paraplegia. Aqui vocês têm o Trypanosoma evans, né? O animal fica muito magro, né? Devido a essa gravidade, vai depender também da cepa. Você pode ter cepas mais patogênicas e menos patogênicas, e também vai depender da maior ou menor suscetibilidade do hospedeiro. Aqui você tem sinais clínicos evidentes. O mais evidente é a anemia hemolítica, né? O animal tem febre. Às vezes, quando a temperatura aumenta e você busca o tripanossoma circulante, você vai encontrar um grande número. Coincide a alta da temperatura com a maior parasitemia. O animal perde o apetite, ele tem um emagrecimento muito grande, ele começa a ter edema das regiões inferiores do corpo e das patas, e rebaixamento da região traseira do corpo.
ele começa a ter dificuldade de sustentação nas pernas traseiras. Isso é devido à manifestação no sistema nervoso central. Isso leva a uma incoordenação motora, uma paralisia do sistema dos membros posteriores. Então, você tem um animal aqui magro, né? Aqui, olha, inclusive infecção em outros animais, né? O animal também magro, né? Aqui, o animal infectado, ele apresenta um aumento muito grande de linfonodos. Olha aqui a anemia do animal, são sinais clínicos muito evidentes, né? Este foi um experimento realizado também aqui em Jaboticabal, foi uma infecção em jumento, mostrando esses animais doentes, ficam tristes, apáticos, né? Aqui você vê, ó, os linfonodos muito aumentados. Aqui você vê esse olho machucado, porque o animal ele tem dor de cabeça e ele então fica com a cabeça encostada contra uma parede e acaba por fazer uma lesão no olho. Então, ele tem esse comportamento de ficar encostado, né, na parede, porque ele tem muita dor. Ele tem, na verdade, um processo inflamatório no sistema nervoso central, né, uma meningite. E aqui, ó, ele já começa a ter dificuldade para andar, para se sustentar, então ele começa a abrir tanto as pernas dianteiras como as traseiras. E com isso, quando essa região aqui cai, ele não consegue sustentar, ele cai ao chão e daí ele não consegue mais se levantar, porque ele vai ter uma paralisia total, tanto dos membros posteriores como anteriores, e sobrevém a morte. Olha, o animal começando a ter dificuldade de se sustentar aqui. Aqui você tem esse foi um experimento também realizado aqui em Jaboticabal, em que você vê que o animal já começou com uma paralisia total e aí então ele cai ao chão e sobrevém a morte. A necrópsia, nós vamos encontrar lesões anatomopatológicas localizadas no coração, em que você não vê, não são petecas hemorrágicas, mas são áreas hemorrágicas no ventrículo e aqui também no átrio. Então, você vê aqui, né, essas lesões e uma lesão no baço. Esse baço ele fica aumentado de tamanho, você tem uma hiperplasia nodular, os nódulos linfáticos ficam aumentados, né, na polpa branca, e dá aquele aspecto que nós chamamos de baço em sagu. Aqui nós temos linfonodos aumentados de volume, edemaciados e também hemorrágicos. Esse aqui foi de um experimento da Lúcia Aquino, que fez uma infecção experimental em cão. Aqui você tem também no cão, mostrando o baço aumentado, aqueles nódulos, né, uma hiperplasia de polpa branca, aquele aspecto em sagu. Aqui vocês têm o átrio com hemorragia, né? E também áreas hemorrágicas no ventrículo e direito, né? Também daquele experimento da Lúcia aqui. Bom, nós podemos fazer o diagnóstico direto, né? Com aspirados de linfonodos, esfregaços corados. A gente faz o microhematócito e quebra na interface ali com as células brancas, né? E você coloca uma gotinha sobre uma lâmina, põe uma lamínula e vai ao microscópio. E também a gente pode
retirar um pouco do sangue do animal e inocular em camundongo, porque o Trypanosoma evans multiplica em camundongo. De forma, então, que nós vamos acompanhando dia a dia o aparecimento das formas tripomastigotas no sangue do camundongo. Aqui o diagnóstico pode ser indireto, nós podemos fazer detectando anticorpos anti-Trypanosoma evans pela imunofluorescência e também pelo ELISA, né? E podemos fazer diagnóstico também por técnicas moleculares, por PCR, né? E depois a gente pega o produto e faz uma eletroforese para ver o tamanho do produto, né? Que a gente tem. Aqui está mostrando os tripomastigota corados, isso aqui é pela técnica de a reação de imunofluorescência indireta, um controle positivo, mostrando aqui verde, né, limão, e o controle negativo que fica com essa coloração vermelha. Bom, nós não vamos detalhar muito mais além disso, porque nós temos que avançar um pouco mais e a nossa próxima aula vai ser sobre o Trypanosoma vivax.